Queridos amigos e amigas do Centro Espírita Caridade e Virtude de Aperibé, que a paz de Jesus seja conosco. Oremos para iniciarmos a palestra, as reflexões da noite. Senhor Jesus, diante das trevas da ignorância que ainda vibram vigorosamente em nós, buscamos na luz do teu evangelho, Senhor, o sol a iluminar as nossas vidas, de maneira que enxerguemos os obstáculos que estão dentro de nós e que nos impedem o voo de libertação espiritual, de maneiras que consigamos abrir estas algemas internas, Senhor Jesus, das viciações, das paixões, das tentações, e definitivamente possamos voar na tua direção. Sejas conosco, amigo incondicional de todas as horas, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Ano novo, boa nova. Hoje, primeiro dia de 2022. Ontem, desejávamos um ano feliz, desejávamos que coisas diferentes acontecessem ou aconteçam neste novo ciclo solar que se inicia hoje. E externamos inúmeras vezes para muitas pessoas, muitas vezes de maneira maquinal, que o ano novo seja um ano diferente, seja um ano feliz. No entanto, espíritos ainda com um certo grau de imaturidade, temos sempre esperado que façam isso por nós, que as coisas se tornem diferentes de fora para dentro. Temos esperado um governo melhor para cuidar do nosso país. E não estamos aqui falando especificamente do governo atual, mas sempre nós temos esperado que os governos, os governantes, resolvam os problemas. Né? Sempre temos esperado que a situação melhore de fora para dentro. Estamos esperando que 2057 chegue e o mundo de regeneração se estabeleça por si só. Temos nos esquecido de que as soluções, elas se iniciam dentro dos indivíduos. Não é à toa que Chico Xavier expressa a frase de Emmanuel, que se tornou famosa, de que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Não é? Desejamos que o ano seja novo, mas nós permanecemos nos velhos hábitos, nos velhos pensamentos, na indisciplina mental, na negligência emocional, na superficialidade da experiência religiosa, muitas vezes mais preocupados com a instituição do que com os seres humanos, né? Ainda não sendo tão acolhedores quanto o Evangelho propõe, não sendo ainda tão compreensivos como o Evangelho propõe, não sendo tão tolerantes quanto o Evangelho propõe, e exatamente porque a nossa casa interior continua a mesma de sempre, nós precisamos ter consciência de que apenas o ciclo solar vai se renovar. Para nós, a renovação interna ela é um desafio. Estar reencarnado é um desafio. Reencarnar é estar em contato com inúmeras pressões de variadas naturezas, começando por
pelo enorme desafio de temporariamente abrir mão da nossa memória, da nossa identidade, nos miniaturizando e, portanto, perdendo capacidades no mundo espiritual para vestir o corpo de carne. Então, de cara, nós temos esse enorme desafio, não é? Não bastando isso, estando dentro do útero, enfrentar os desafios, muitas vezes, de lares desequilibrados, que não administram bem os seus recursos financeiros e que, portanto, traz instabilidade para o lar, lares conflituosos, onde os cônjuges estão em constante competição, trazendo, portanto, uma turbulência emocional para aquele ser que está chegando. Não bastando isso, as preferências que se manifestam de se querer que o filho seja do sexo masculino ou do sexo feminino, que ele venha com saúde, que ele venha perfeito, e pode parecer extremamente natural que nós desejemos isso, só que nós nos esquecemos que o ser que está reencarnando, ele não vem para atender o que nós queremos, ele traz as suas próprias demandas. Uma vez fora do útero, aí a pressão social, onde nós precisamos responder às demandas da sociedade, ser como esperam que nós sejamos, nos submeter a essa enorme competição profissional, que, na verdade, se inicia desde que nós vamos para as creches e precisamos socializar e vamos aprender, não é? Vamos aprender a competir, para que lá na frente, depois, nós adentremos no mercado de trabalho, e aí é preciso construir uma carreira, é preciso ter uma família, há todo um peso social em cima disso, e não bastando tudo isso, ainda tem as demandas de natureza espiritual, as influências variadas que nós sofremos, portanto, estar reencarnado é um desafio. Mas sair da reencarnação melhor do que nós entramos, eis o real desafio de todos nós. E para entender esse desafio e começar a desenvolver o tema Ano Novo, Boa Nova, não é? Nós nos propomos a estudar o capítulo 11 do livro Jesus e Atualidade, chamado Jesus e Decisão, não é? Então, nós temos o texto da Joana aí na nossa tela e nós vamos, durante os próximos minutos, estudar esse texto para que, ao final, nós possamos chegar à conclusão óbvia, não é? Só é possível fazer um novo final se nós mudarmos o que está dentro de nós. E a mudança, indiscutivelmente, é a mudança para a Boa Nova. Então, Joana inicia o capítulo trabalhando aquela passagem do Evangelho em que um jovem quer seguir a Jesus, no entanto, ele pede ao mestre que ele antes vai enterrar o pai que havia falecido. Então, acompanhemos. Há um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo. Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço, receoso, esquivou-se sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Pode causar estranheza a atitude e proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com o seu dever imediato, no caso, enterrar o pai desencarnado. É provável que esse fosse o seu intento real, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse alguma outra intenção.
Quando nós nos deparamos com o termo morto no Evangelho, nós precisamos entender que Jesus não está falando aqui de cadáveres, de corpos físicos que não contêm mais os espíritos que os habitavam, que haviam vestido esse escafandro físico para as experiências da reencarnação. O morto evangélico é aquele indivíduo que organizou a sua vida, que vive, se movimenta apenas em torno dos valores da matéria. Que retira daí os gozos efêmeros, imediatos, os gozos sensoriais, alimentares, da aparência, do sexo, os gozos psicológicos oriundos dos títulos acadêmicos, da importância da personalidade, da projeção social, de sentir que vai deixar um legado no lugar aonde atua, não é? E, portanto, um indivíduo que movimenta os recursos divinos apenas entre o trecho do berço ao túmulo, que não se preocupou em ajuntar tesouros nos céus, que não se preocupou em se autodescobrir, se autoconhecer para se autoeducar. Não é? Então, está aí o primeiro grande desafio do ano novo e da boa nova. Não é? Vamos nos recordar que na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, Paulo tem um brado retumbante: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Nós não podemos mais, meus irmãos e irmãs, carregar a ilusão de que nós estamos vivendo a boa nova pelo simples fato de sermos frequentadores ou, quiçá, trabalhadores de uma instituição espírita. Porque a nossa experiência pregressa nos dá conta de que nós já laboramos com o Evangelho, e se formos considerar na roupagem católica, desde o século IV da nossa era. Portanto, nós estamos falando de 16 séculos de contato com o Evangelho, com contato institucional com o Evangelho, e se formos falar da roupagem protestante, evangélica, nós estamos lidando aí há 500 anos. Portanto, nós já cometemos este equívoco inúmeras vezes. O equívoco de achar que estar na instituição é suficiente. E a maior prova que isso é um equívoco, um engano, é que nós estamos aqui, reencarnados, espíritos de terceira ordem, no mundo de expiações e provas, sem ainda lograrmos viver o Evangelho. Então, a proposta inicial, ela é muito clara: deixar aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas a cada um de nós a necessidade de construir no coração o reino de Deus. E sim, o primeiro caminho dessa construção, indiscutivelmente, está na parte intelectual, no aprendizado, no estudo dos textos, para que esse primeiro nível de estudo, o primeiro degrau do estudo, que é estudar os textos, esteja bem armazenado em nós, para que então o segundo degrau do estudo possa se dar, que é o momento em que nós vamos nos estudar a partir do texto. Evangelho, doutrina espírita, é a meta. Ali estão descritos os comportamentos que de futuro nós vamos expressar. Nos estudar
significa compreender o quão distantes nós estamos destes comportamentos, o quanto eles já vibram em nós, se é que vibram, e se não vibram, o que é que nos impede, o que tem nos impedido de fazer com que nós passemos a expressar no comportamento, e não apenas no discurso, os comportamentos evangélicos. As posturas de calma que nós observamos diante das crises intensas que as personagens primitivas passavam e que estão relatadas nos romances históricos de Emmanuel, tanto quanto nos Atos dos Apóstolos, um livro de Lucas, evangelista. Aquela postura serena diante do martírio, com a oração, com o cântico dos hinos, diante do momento derradeiro, do momento da morte, enquanto nós, nos dias atuais, temos nos apavorado diante da possibilidade de um ente querido ou nós mesmos sermos surpreendidos pela morte. Então, o convite de Jesus é claro, é contundente. Deixe que aqueles que escolhem continuar mortos para as realidades do mundo espiritual continuem laborando em torno da matéria, nós, chamados a sermos os trabalhadores da última hora. O compromisso de construir no coração o reino de Deus. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária, provavelmente, exigia-lhe o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado. Então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno. Os bens materiais, não obstante possuam utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens quando bem distribuídos, são, às vezes, de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos, são coisas mortas que não merecem preferência ante as verdades eternas. Quando Joana vai fazendo estas ilações, que ela levanta essas conjecturas sobre as reais intenções do moço a quem Jesus dirige o convite, é óbvio que ela nos convida a refletir quais são as nossas reais intenções quando nós procuramos o centro espírita. Porque pode parecer óbvio que nós procuramos o centro espírita para a nossa renovação moral. No entanto, por que não estamos tão renovados quanto poderíamos? E a resposta a esta pergunta muitas vezes vai nos levar a entender que nós, às vezes, vamos ao centro espírita para fugir de uma situação incômoda que estamos vivendo dentro da família. Ou vamos ao centro espírita para lá socializarmos. Às vezes somos considerados fanáticos dentro do núcleo familiar e não temos oportunidade de conversar, de falar daquilo que nos empolga, que nos entusiasma, da doutrina espírita. Então, nós vamos ao centro espírita para socializar. De outras vezes, nós vamos ao centro espírita para as guerras do ego, para as disputas políticas, para medir força uns com os outros. De outras vezes, vamos ao centro espírita por motivos mais obscuros, inconfessáveis, como estar interessado em alguém. Interessado, sim, sexualmente, apaixonadamente, ainda que não confessemos isto abertamente. E poucos, muito poucos, vão ao centro espírita para frequentar a universidade da alma, como Emmanuel definiu.
aprender os textos, se estudar a partir dos textos, praticar a teoria, para que, uma vez fora das paredes da instituição, o conhecimento, a teoria e a prática vivenciados dentro da instituição se tornem o nosso hábito, o nosso comportamento do lado de fora. Então, meus amigos e amigas, os bens materiais podem se tornar algemas. E quando nós falamos bens materiais, não vamos nos iludir que estamos falando do dinheiro, da casa, do carro, mas também estamos falando do ciúme, da inveja, da maledicência, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da importância à própria personalidade, a necessidade de que o centro espírita que nós frequentamos se torne famoso, que nós nos tornemos famosos. Isso também são bens materiais. E isso são, conforme Joana nos fala, algemas cruéis. Algemas que nos impedem o voo de libertação espiritual. Algemas que nos impedem de penetrar nas dimensões espirituais superiores, porque não nos despojamos dos valores da matéria. Não é? E então, Joana continua nos ensinando. Igualmente, se pode pressupor que o rapaz, ainda cioso da sua juventude, não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso. Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas, que deveriam superar a benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Quiçá a preocupação a respeito da nova responsabilidade causasse no candidato um receio injustificado, levando à escusa com o argumento apresentado. O medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor, prosseguindo na ação construtiva do bem em toda a parte. Olha que beleza esse texto, não é, meus irmãos e irmãs? Não é? Aí, no que está em destaque aí na nossa tela, Joana está nos ensinando que os gozos materiais são cadeias que nos mantêm jugulados aos vícios primitivos. E nós precisamos ter muita consciência, meus irmãos e irmãs, do quanto as nossas experiências no clero, ora na Igreja Católica Apostólica Romana, ora nas igrejas reformadas, têm influência no nosso comportamento nos tempos atuais. São inúmeros os padres, os bispos, os cardeais, tanto quanto as freiras, as madres superioras que estão reencarnadas no movimento espírita. E aquele comportamento soberbo continua presente nos donos dos centros espíritas. E vejam, por que Jesus constituiu um colegiado apostólico? Para nos dar contas de que é assim nas esferas superiores. Um enorme trabalho em equipe, todos solidários, uns com os outros, cada um consciente da sua tarefa, do seu papel.
Não é assim que Emmanuel descreve no livro A Caminho da Luz a comunidade dos espíritos puros eleitos pelo Senhor que habitam o nosso sistema solar e que presidem todos os fenômenos de todos os orbes do nosso sistema? Um trabalho em equipe. No entanto, se nós continuamos vaidosos, arrogantes, soberbos, orgulhosos, egoístas, nós nos mantemos algemados às paixões primitivas e elas nos impedem o voo de libertação espiritual. Não é? E então, assumir que nós somos portadores desses vícios e dessas paixões precisa nos levar a assumir as responsabilidades diante da boa nova. E não são poucos os companheiros de ideal que, quando convidados ao trabalho, recuam. Convidados a novas responsabilidades, recuam. Convidados a assumirem a presidência da casa espírita, recuam. Convidados a assumir o trabalho mediúnico, recuam. Convidados a assumir a tribuna espírita, recuam. Convidados a evangelizar os pequeninos, recuam. E não entenderam que, se da parte material da vida, o que nos produz amadurecimento psicológico é o assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pelo nosso próprio tempo, pelo nosso dinheiro, pelo nosso espaço, pela maneira como nos conduzimos social, profissional e intimamente, espiritualmente falando, não é diferente. O que nos desenvolverá espiritualmente é o assumir das responsabilidades. Não é disso que trata a parábola dos talentos? Um indivíduo recebe 5, o outro recebe 3, o outro recebe 1. O de 5 e de 3 assumem a responsabilidade que o Senhor lhes delegou. Eles saem a negociar. O que recebeu 1 talento sentiu medo. Não assumiu a responsabilidade. Enterrou o talento. E recebe uma severa reprimenda do seu senhor. Enquanto aqueles que assumiram a responsabilidade, saíram a negociar, foram chamados de servos fiéis no pouco e entraram no gozo do seu senhor. Então, meus irmãos e irmãs, não recuemos mais. Quando a responsabilidade do convite de um trabalho bater à nossa porta, abracemos. Pois é do abraçar em abraçar de novas responsabilidades que a maturidade do senso moral acontecerá em nós e, consequentemente, a evolução espiritual que nós buscamos também. Por isso, o convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. Eis a proposta do Ano Novo Boa Nova. Não mais a virada do ciclo solar, os festejos sociais, com o tradicional desejar do feliz Ano Novo, mas a proposta do trabalho intenso, interno, de sair dos velhos hábitos, das velhas cadeias de pensamento materiais, das velhas condutas, de transferir a responsabilidade da nossa infelicidade, dos nossos equívocos para os outros, de culpar o governo, de culpar os empresários, de culpar o clima, o tempo, o companheiro, a companheira, o time de futebol,
e jamais se responsabilizar pelas próprias vicissitudes. Então, o convite de Jesus, o convite do ano novo e da boa nova, é um convite de um programa intenso, que começa no autodescobrimento, no exame de consciência, na autoanálise, para que nós identifiquemos o movimento das forças que até então estão inconscientes, porque nós não nos debruçamos sobre elas, e que tem nos mantido nesses comportamentos lamentáveis que nós conhecemos a respeito de nós mesmos. E uma vez debruçados sobre esse autodescobrimento, começarmos cotidianamente a exercer autodomínio sobre essas forças, de maneiras que elas não atuem mais livremente no nosso comportamento. O medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. É força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Por fim, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta e ele estivesse preocupado com o pai desencarnado. Ainda assim, qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou e sabia o motivo real da sua recusa. Porém, deixou-o livre para decidir-se. Ele foi sepultar o progenitor e não voltou. Perdeu a oportunidade. Muitos ainda agem assim. É este medo, meus irmãos e irmãs, medo da morte, medo da velhice, que nos aproxima do medo da morte, medo da doença, que nos aproxima do medo da morte, medo da pobreza, que nos aproxima do medo da morte, medo da perda de pessoas que nos são caras, medo da opinião alheia, que se manifesta nas reencarnações, na forma das fobias, da timidez, como obstáculos internos para assumir responsabilidades que têm feito durante os séculos passados que nós perdêssemos a oportunidade da reencarnação. Atualmente, meus irmãos, tudo nos é favorável. O conhecimento está agora acessível a todos. Ninguém precisa comprar uma enciclopédia da Barça. Nossa, agora eu puxei lá das antigas, hein? O Google está aí, a internet está aí. O conhecimento generalizado está acessível a todos. Qualquer um que queira adquirir noções de psicologia, basta entrar no YouTube. Então, meus irmãos e irmãs, não há mais desculpas. Não existem mais desculpismos injustificáveis para que nós nos libertemos daquilo que nos impede de neuroses, de psicoses, de ansiedades, de angústias, que nós até então sentimos, mas não investigamos. Não procuramos entender o mecanismo. Não procuramos entender o que as alimenta para tirar dessas forças que estão no nosso inconsciente o alimento que dá a elas o poder sobre nós. Por isso, em João 8,32, Jesus é taxativo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E Jesus, meus irmãos e irmãs, é a nossa oportunidade única. Mais do que nunca, porque nós estamos vivendo a última hora. A última hora. Qual é a hora depois que vem da última, meus irmãos e irmãs? Nenhuma. Isso quer dizer que nós não teremos mais oportunidades de reencarnar? Claro que teremos. Mas com as circunstâncias favoráveis do momento atual, talvez levemos séculos para construir uma outra opção tão favorável. A oportunidade é agora. Os imortais explicaram para nós o Evangelho. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria organização que Kardec faz dos assuntos é altamente didática. Há ali um raciocínio, uma condução. No Livro dos Médiuns, nós temos um manual de como cuidar da nossa casa mental de maneira que o intercâmbio com o mundo espiritual seja apenas de natureza superior. No céu e inferno, nós temos a causa e as consequências que cada um faz enquanto está aqui na vida material, o que ele vai colher no pós-mortem. Em A Gênese, Kardec explica, diante das leis divinas, as curas, os milagres de Jesus. Explica a cosmogonia, como o planeta Terra foi criado, como a vida surgiu aqui. E fala do processo da transição planetária. Nós não temos desculpas, meus irmãos e irmãs. Jesus é a nossa oportunidade única. Vamos perder? De novo? Diante do banquete espiritual que está diante de nós, vamos continuar anoréxios espirituais, famintos? E por muito ainda agirmos assim, meus irmãos e irmãs, é que Eurípides Barçanufo criou no mundo espiritual o Hospital Espírita Esperança, um hospital psiquiátrico, Esperança, para receber cristãos que, partindo da vida física para a vida espiritual, iludidos de que foram melhores do que realmente foram, portanto, iludidos da sua realidade emocional e psicológica, se depararam com uma verdade diferente daquela imaginada e desenvolveram o transtorno de humor da depressão já desencarnados. Detalhe, há uma ala no hospital psiquiátrico Esperança destinada aos espíritas. Observa o que elegeste para a tua atual existência. Seguir a vida e vivê-la ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido. Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real, que a morte não te arrebatará, e o que seguirá contigo? Usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Que responderias a Jesus nesse momento? Queixas-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar, reeducar-te. Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este.
deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. A proposta de Joana é muito pertinente para este momento de início de ciclo solar. Observa o que elegeste para a tua atual existência. Seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido, no esquecimento. Eu me recordo neste momento, meus amigos e amigas, uma passagem do livro Paulo Estevão. Jesus acabara de ter um encontro derradeiro com Saulo no deserto, às portas de Damasco. Orientara-lhe que ele entrasse em Damasco, buscasse a rua direita e ali se hospedasse, na hospedaria de Zacarias. E Emmanuel relata que naqueles 3 dias em que Saulo está cego, temporariamente cego, está aguardando a presença de alguém, ele promove um balanço da sua vida. Ele revê as suas escolhas, os seus caminhos, os resultados, o rastro que ele havia deixado atrás de si. Nós temos passado de um ano para o outro e nós não temos feito esse balanço de olhar para trás e compreender qual é o rastro que eu estou deixando atrás de mim. Porque esse rastro, ele vai dizer de como nós estamos vivendo, de quais são os valores que têm norteado os nossos passos. Parar e compreender isso é crucial dentro da nossa trajetória espiritual. É importante, depois desse balanço geral, nós nos desnudarmos no espelho da nossa própria consciência, olhar para nós. Eu ainda sou o mesmo de 10 anos atrás? Se provocado, eu respondo na mesma moeda? Eu ainda me manifesto de maneira irada, violenta? Eu ainda pratico maledicência, como há 10 anos atrás? Porque nós precisamos contemplar a nossa sombra psicológica. Nós precisamos deixar de temer a sombra. Ela também nos representa. Ela é um aspecto de nós. Negá-la é retirar de nós a possibilidade da libertação espiritual. Olhar para a sombra, identificar a sombra, aceitar a sombra, não significa ser permissivo com ela. Antes, é retirar dela a força, trazê-la para a luz da consciência do ego e, com vigilância e oração, trabalhar para que ela não se manifeste mais livremente, causando os estragos de mágoa, de frustração, de decepção que nós temos causado nos outros.
Então, é tempo de nós colocarmos na nossa pauta para este novo ciclo solar que se inicia hoje, dia 1º de janeiro de 2022, o exame de consciência. Não é? E olha o que Joana fala. Use de severidade neste exame de consciência. Então, é para sermos severos conosco mesmos e indulgentes para com os outros. Se nós postergarmos mais uma vez essa decisão, como nós dissemos ainda há pouco, a reencarnação, meus irmãos e irmãs, é uma lei. E, portanto, sim, nós vamos reencarnar. Mas as circunstâncias podem não ser tão favoráveis quanto a de agora. De agora, tudo está a nosso favor. Temos conhecimento, temos tecnologia, temos liberdade de expressão. As coisas estão esmiuçadamente explicadas para todos nós. Não há mais dúvidas. Então, o momento da decisão pela boa nova é agora. Nós não podemos mais brincar de sermos espíritas. Não nos esqueçamos de que o próprio Cristo recomendou que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E, indiscutivelmente, o espírita é possuidor de uma gama de informações que a maioria dos seres humanos não querem conhecer. Então, não procrastinemos mais. Não protelemos mais. O momento é agora. O momento é este. E nós precisamos oferecer a Jesus um lugar. Um lugar dentro de nós. Nós precisamos deixar que o conhecimento que já se encontra armazenado no nosso intelecto, na nossa memória, agora percorra o caminho mais distante em nós do cérebro ao coração. Para que ele se torne a verdade das nossas ações. Para que ele seja o nosso hábito. Para que sejamos impregnados pelas vibrações de paz, de fraternidade, de solidariedade do Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos autorizar Jesus a estar próximos de nós, a estar dentro de nós. E enfrentando os desafios que isso significa, segui-lo feliz. Se nós assim o fizermos, olha o que Joana diz. Os nossos problemas mudarão de aparência. Para qual aparência? Todo problema é um professor. Toda crise é um professor. Quando nós rejeitamos a dor do problema, a dor da crise, nós perdemos a oportunidade de crescer, de nos fortalecer espiritualmente, de amadurecer. Quando nós aceitamos a dor, aceitamos a crise, aprendemos com ela,
inevitavelmente nós saímos dela melhores. Saímos mais fortalecidos. Saímos mais prontos para as batalhas. Então, os problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente e eles vão contribuir para a tua felicidade. Imaginem, meus amigos e amigas. Vamos aqui da teoria à prática. Né? A pessoa nos provoca, nós respondemos agressivamente. Ela nos provoca, respondemos agressivamente. Nos provoca, respondemos agressivamente. Aí chega um momento que nós decidimos assim, meu Deus do céu, não pode, eu sou espírita. Eu já tenho conhecimento. Por que eu respondo às provocações agressivamente? Aí eu tirei o foco do outro, botei o foco em mim. E aí eu começo a descobrir que eu respondo agressivamente porque eu tenho uma vaidade sem tamanho. E aquela provocação arranha a minha imagem social. Por trás dessa vaidade enorme está um orgulho que não admite ser questionado por quem quer que seja. E quando eu começo a enxergar que esta é a minha realidade emocional e psicológica, quando o outro me provoca, a minha resposta é outra. O que aconteceu? Eu deixei de empoderar o outro, porque era isso que acontecia. Quando ele queria me desequilibrar, bastava ele me provocar. Então eu dava poder a ele. E quando eu olho para mim, eu me descubro, me aceito, eu me empodero e tiro do outro o poder de me roubar a paz, a harmonia, o equilíbrio. Eis a boa nova, eu passei a oferecer a outra face. Não devolvo mais a face da resposta agressiva. Não devolvo mais a moeda da maledicência. Agora é a outra face, a face do silêncio. Não devolvo mais a mesma moeda do mal. Agora eu oro por ele, oferecendo a ele a face do bem. Não é? E assim, o que vai acontecer? O homem velho, gradativamente, vai sendo demolido. E o homem novo vai surgindo de dentro desses escombros. Fortalecido por resistir aos arrastamentos do mal, se melhorando, porque agora se descobriu, se conheceu. A boa nova desceu daqui para aqui e agora ela sai por aqui, nas atitudes. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esta vida nova, na boa nova, que está nos esperando. É esta vida nova, na boa nova, que o ano novo precisa se tornar. É esta vida nova, na boa nova, que precisa se irradiar de nós, para que sejamos as candeias vivas, movimentando-se na vida, convidando aos outros a também serem candeias vivas. É assim, meus irmãos e irmãs, que o ano novo será a vida nova, na boa nova, que nós tanto esperamos. Para concluir, olha-me nos olhos. Veja onde habito.
oferta-me um lar. Se o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça, doa-me teu ser. Olhe para a sua história. Contemple quanta dor. Olhe para mim. Eu sou o caminho, a verdade da vida. Mas a sua dor é a minha dor. Seus descaminhos me cativam a peregrinar contigo na senda espinhosa. Porque eu estou contigo desde o princípio até o fim. Leva-me contigo à senda estreita, pelo caminho da obediência refletida, da resignação consentida, do trabalho frutuoso, do perdão redentor, do amor sublimado, do corpo controlado, da luz que converte a treva. Onde fores, eu estou. Quer no lodo, quer no Éden, quer no deserto ou no oásis. Onde fores, eu estou. Ama-me como a ti eu amo. Seja um comigo, para que eu seja um contigo e em ti. Feliz Ano Novo, feliz Boa Nova. Que possamos estar com Jesus, tanto quanto Jesus já está conosco. Aos amigos e amigas do Caridade e Virtude de Aperibé, um beijo da minha alma para a alma de cada um de vocês.